Olá, bem-vindos à minha casa nova. Gostaram da minha casa? Aqui no Sweetwater Club, que é um condomínio de classe média altíssima e ricos. Olha, eu gostaria muito de esse bicho. Ai, meu Deus! Eu gostaria muito de dizer que essa casa é minha, mas não é. Foi o meu cliente que comprou. Então, assim, eu tenho parte, uma pequena parte, assim, 0,5%. Né? Ele não vai ter 3 carros, então eu posso colocar o meu Mini Cooper na garagem dele aqui, porque minha casa fica 5 minutos daqui. Eu vou contar a história dessa casa aqui para vocês, que é um negócio inacreditável. Em 14 anos de real estate, apareceu umas coisas assim, mas a história dessa aqui você vai gostar, tá bom? Assiste a vinheta e eu volto com vocês. Olha só, esse cliente, ele veio por recomendação de um outro cliente que nós atendemos no ano passado. Inclusive, aquele cliente que nós fizemos uma casinha em Dermir, que nós decoramos, tem um vídeo da casa dele. E ele fez uma reunião, ele veio para passear, né? E nós fizemos uma reunião no escritório, ele falou que ele queria uma casa mais ou menos assim, assado, bababá, até X, condomínio fechado, etc e tal, e que a gente ia começar a olhar para ele. Tudo bem, eles tomaram café, comeram um bolo, e aí eu fiquei surpreso um dia que ele me ligou e disse assim, olha, Renato, nós queremos olhar alguns imóveis, nós estamos aqui, queremos aproveitar para olhar alguns imóveis. E eu falei, tá bom. Da noite para o dia, eu e o Ricardo, nós selecionamos 3 imóveis. 3, não 3. Nós selecionamos 3 imóveis para eles olharem. 2 lá de Heathrow e um em outro lugar. E tinha uma casa aqui nesse condomínio, que era uma casa que quase que eu comprei, que era uma casa de 500 mil, de 500 metros quadrados, mas que precisava de uma reforma que até o telhado tinha caído, tinha bicho morando dentro da casa, mas aí não deu certo e uma outra pessoa comprou, reformou, tá para vender por 1,5 milhão. Mais uma reforma horrorosa. A casa parece um laboratório, é tudo branco, o piso, a parede, o gabinete, a pia, e é tudo porcelanato, tem até no teto, assim, ficou um negócio horrível, não está vendendo e não vai vender. Depois que nós fomos em todas essas casas, eu até mostrei uma casa do Reinaldo para ele, ele me disse assim, olha, Renato, eu queria uma casa naquele condomínio Sweetwater Club ou um similar, até X. Eu gostei das casas que você mostrou, mas elas são uma perto da outra. Eu queria uma coisa assim, mas não naquele preço de 1,5 milhão. Ele falou assim, 1,5 milhão até tudo bem se eu tivesse me apaixonado pela casa. Aí eu falei, tá bom, então a gente vamos esperar, porque sempre aparece casas à venda lá. Ele não se opunha a reformar. Eu falei, então vamos esperar. Quando nós estávamos entrando no carro, o Ricardo me manda uma mensagem, porque o Ricardo, eu vou falar para você, quando você acha uma pessoa igual ao Ricardo, você tem que manter. O Ricardo, ele sabe, ele tá gravando, ele sabe, ele tá com cliente, então assim, ele fica em cima de tudo e ele trabalha lá do Brasil, aí do Brasil.
né? Ou se você estiver na Europa, é lá do Brasil. E ele mandou uma mensagem para mim: Renato, acabou de entrar no mercado, uma casa dentro do Sweetwater. Eu falei: marca a visita, vê se dá para visitar agora. Aí conversei com eles, falei: olha, acabou de entrar uma casa no mercado lá naquele condomínio, vocês querem ver? Eles falaram: vamos, por que não? E aí o Ricardo falou assim: não está aberto para visita, não tem mais espaço para visita hoje. Ela entrou faz umas 2 horas e eu só vi agora. Aí eu falei: passa o contato da corretora. Peguei o telefone, liguei para a corretora, conversei com ela, expliquei o assunto, falei: meu comprador é à vista. Falei: você tem que dar um jeito de me enfiar nesse meio desse povo que vai olhar essa casa hoje. Porque aqui é assim, saiu uma casa, ela é visitada por um monte de pessoas, porque não tem muitas à venda. Quer dizer, no momento só tem 2 à venda, num condomínio de 120 casas. E aí ela falou: tá bom, vá às 3h15, que eu dou 15 minutos para você olhar, porque eu tenho que abrir a porta para todas as visitas e vai ser uma visita back to back, ou seja, uma atrás da outra, até às 19 horas. Eu falei: falei pro meu cliente, você não precisa ter escolhido uma casa mais fácil, né? Porque com 5 visitas no mesmo dia, isso vai dar leilão, isso vai dar briga, e aí eu já sei, né? O brasileiro gosta de desconto, e aí com casa que tem 7 visitas não tem desconto, o valor é a mais que tem que dar. Nós pegamos o carro e viemos aqui. Quando ele entrou aqui de novo, que nós viramos a esquina, eu falei: olha a casa. E ele olhou a casa, ele, a esposa dele e o filho dele ficaram assim, ó. Aí nós entramos aqui e eles falaram: é essa, Renato, nós vamos fazer a oferta. Aí eu fiquei assim: ai meu Deus, o que eu vou fazer para ele não perder essa casa? Eu tenho que dar um jeito dele ficar com essa casa, porque tudo que ele disse no escritório, essa casa tinha. Tudo, até o preço. Aí eu falei para ele: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma oferta o mais rápido possível e você vai ter que fazer uma oferta pelo preço full, pelo preço cheio, e para que a gente não perca essa casa, a gente vai ter que colocar uma escalation clause. Escalation clause é o seguinte: eu ofereci, vou chutar, tá bom? Eu ofereci 500 mil, alguém ofereceu 520, a minha automaticamente vai para 530. Alguém ofereceu 550, a minha automaticamente vai para 560. Você que dita qual que é o valor, se você quer que suba 5 ou que você suba 10. Para uma casa desse valor aqui, não adianta subir 1.000 ou 2.000, tem que subir 10.000. Então nós colocamos a escalation clause de 10.000 acima de qualquer oferta, até um X, mais que isso eu não pago. E aí, para minha surpresa, não tanto surpresa, né? A corretora me ligou e falou assim: ela vai fechar com o seu cliente. E aí eu dei a notícia para eles. Eles ficaram muito felizes, porque eles não esperavam comprar, estavam prontos para comprar, estavam com a bala na agulha, mas não tinha casa. Uma vez que eles chegaram aqui e viram essa casa, acabou. Era essa mesmo. Então assim, ela é parecida com a minha. A planta dela, o telhado dela é bem parecido com a minha, mas ela é bem maior que a minha. Ela tem 4 quartos, 1, 2, 3 banheiros, um lavabo, e tem sala da família, sala de estar, sala de jantar, lanai, piscina, num terreno de 4.000 metros quadrados. Eu vou mostrar para vocês agora. Então essa casa, quando você chega, ela tem esse hall de entrada lindo, né? Na minha casa eu fechei essa porta aqui para fechar o hall. Aqui nós não vamos fazer isso, porque essa sala aqui não vai ser uma sala de TV. Ela vai ser a sala de estar formal, porque ela tem uma janela maravilhosa com uma vista linda de morrer. Então quando ele receber os amigos, ele vai sentar aqui. Neste hall, nós temos aqui o coat closet.
Coat closet é o closet de casacos. Tem essa guirlanda aqui maravilhosa. Brincadeira, horrorosa, né? Essa feia de flor, guirlanda de rosa. Ainda tá com cheiro de gente. Então isso aqui vai pro lixo. Vai pro lixo com certeza. Tem esse closet de casaco, porque quando uma pessoa vem, por exemplo, uma pessoa vem para uma festa, você pode falar para ela, pode deixar sua bolsa ali dentro, entendeu? Ela pendura a bolsa dela, pode deixar o seu casaco aqui. E desse lado de cá, a gente tem a sala de estar formal. Essa aqui vai ser a primeira sala de estar formal que eu faço para um cliente, porque toda vez a gente vira sala de TV, vira sala disso, mas não dá para isso aqui virar uma sala de TV quando você tem uma vista dessa daqui. Olha essa janela. Olha esse condomínio. Gente, e eu moro do outro lado do muro, porque esse é um condomínio murado, tá? É uma cidade murada. E os plebeus moram do lado de fora. Então, eu moro do lado de fora. Mas eu falei para ele, falei assim, olha, um dia eu ainda pulo o muro, eu ainda passo pro lado de cá. Então, mas olha, tem que ser a casa certa também. Para eu sair da minha casa maravilhosa, tem que ser uma casa muito... E olha que lindo, olha isso daqui. Então, nós vamos colocar um jogo de sofás que a pessoa senta e fica batendo papo, tomando um café e ela fica olhando isso daqui. Não é a coisa mais maravilhosa? Isso aqui sim é o American Dream. E aí, eu ainda não fiz o layout, não fiz a planta nem o layout dessa casa. Essa casa aqui não vai ter reforma, essa casa aqui só vai ter mobília. Nós temos aqui a sala de jantar. O que você acha desse lustre aqui? O que você acha? Você acha que eu devo tirar? Eu, para falar a verdade, não gosto muito dele. Primeiro eu tenho que lavar ele, né? Botar ele na lava-louças, alguma coisa assim. Ele não vai caber na lava-louças, então eu vou ter que mandar limpar ele, né? Limpar com uma água, um vapor assim lá fora para sair essa poeira. Talvez eu talvez eu passe ele para a sala de lá, né? E aqui, como essa sala é quase quadrada, eu estava pensando em uma mesa redonda, mas eu não sei se eles vão querer uma mesa redonda. Se eles quiserem uma compridona, desse lado assim não fica bom. Teria que ser uma mesa aqui assim e um lustre bem bonito. É lógico, nós vamos colocar cortinas, nós vamos colocar papel de paredes, vai ser uma coisa linda. E por aqui você chega na cozinha. Olha só. Olha só isso ali atrás. Não é uma delícia? Então, nós não vamos fazer nada aqui, nada. Eu até perguntei para ela se ela queria trocar essa pedra para fazer mais para cá, para ter uns bancos. Ela falou, não. É só para mim, pro meu marido, meu filho, as visitas do meu filho e alguns amigos que nós temos aqui em Orlando. Então, tem lugar para sentar bastante. Então, e olha essa pedra aqui. Você reconhece essa pedra? Esse quartzite é o mesmo que eu tenho lá em casa. Então, isso aqui é uma península. Qual que é a diferença da ilha e da península? A península, ela sai da parede. A ilha, você pode dar a volta nela andando. Então, isso aqui é uma península. Tem a pia aqui que você olha para a piscina e para o gramado. Tem os gabinetes, tem balcão à vontade, micro-ondas embutido, geladeira, fogão, Sub-Zero Wolf e este exaustor Zephyr que não presta. Então, este exaustor eu vou trocar por um exaustor que preste, tá bom? Que vai ficar um exaustor muito melhor. Aqui nesse buraco era uma despensa. A proprietária, essa casa está muito bem cuidada. Essa casa aqui tá assim super bem cuidada, mas custou, viu? Custou.
e não tinha desconto. Se você é uma pessoa que não compra sem desconto, você não ia comprar essa casa, tá? Porque foram 4 ofertas, todas as ofertas foram fulls, mas com escalation clause só. Quando falou que tinha uma escalation clause até X, os outros desistiram. Então aqui nós vamos ter que colocar a porta de volta para fazer isso ser uma despensa de alimentos. Aqui é a sala de almoço. Esse lustre eu gosto, provavelmente eu vou deixar ele aqui do jeito que tá, talvez aquele ventilador de teto eu tire. E aqui tem essa porta linda com essa vista, o lanai, a piscina e o gramado. Sabe quanto é só o jardineiro por mês dessa casa aqui? $500. Porque não é só cortar grama, tá cheio de arbustos, tem árvore frutífera, tem um monte de coisa. E o jardineiro que estava trabalhando aqui, ele cobrava 500, ele falou, eu continuo por 500. Então assim, né, tem que ganhar, não é? Tem que ganhar. Para cá nós temos a porta da garagem. Provavelmente o Alex está fazendo alguma coisa. Esta daqui é a garagem de 3 carros. Tá bagunçado, tá sujo, tá com o piso craquelado, mas isso aqui vai ser tudo arrumado. Vai ser tudo arrumado. Você deve... Sabe que parece isso aqui? Que tinha um negócio de sorvete que caiu, um pote de sorvete caiu aqui. Ele tem as tintas, tem essas 2 geladeiras, um freezer vertical. Eles vão passar 3 dias na casa semana que vem. E eu comprei só uma cama. 2 camas, uma para o filho e uma para o casal, para eles ficarem 3 dias, 3 noites. E nós vamos discutir muitas coisas. E aqui acho que eu vou botar o meu Mini Cooper conversível, o que você acha? Eu vou falar para ele, fala, deixa pelo menos eu colocar dá um espacinho lá na sua garagem para mim. E aqui nós temos, olha só, um lavabo. Olha que bonitinho, vai lá olhar. Eu preciso trocar a luz desse lavabo, porque esse lavabo está com a luz muito feia, luz de construtora, mas ele tem tudo que precisa. Ele tem uma pia, ele tem um vaso e o visitante não precisa entrar em nenhum quarto para usar esse lavabo. E assim como na minha casa, tem a lavanderia aqui, tem o master escondido, porque essa planta se chama Split Floor Plan. Ela tem o master de um lado e tem todos os outros quartos do outro lado, bem distante da casa. Então aqui você vê a lavanderia. Olha que fofura isso aqui. Você vai pôr papel de parede nessa lavanderia, Renato? Claro. Você acha? Claro que eu vou. Vou arrumar ela lindinha. Não sei se eles vão manter essas máquinas. Elas parecem que estão em bom estado. Talvez uma limpeza profunda nelas, né? Para ver se... mas eu queria arrumar essa parte aqui, né? Tem esse lugar aqui para dobrar roupa, mas eu não gosto da máquina assim, solta por cima. Pôr alguma coisa em cima, esconder aquele encanamento, tirar esse tanque ridículo daqui, colocar um mais bonito. Vamos ver se eles concordam. Mas olha, tem gabinete duplo alto aqui, tem gabinete duplo alto ali e tem mais um closet ali. É lógico, no mundo perfeito, ele falaria, Renato, demole, faz tudo do zero. Aí eu faria, né? Mas eu não acho que precisa. Não, eles talvez venham morar nos Estados Unidos, mas essa vai ser uma casa para eles, né? E aí, olha só, eu nunca entrei numa casa aqui na Flórida que tinha essas portas que deslizavam com tanta facilidade. Sempre tá enroscada, tá? Para você ver como essa mulher cuidava dessa casa. Ela estava morando aqui sozinha. E aqui é a suíte primária. Aqui na suíte primária, nós compramos essa mobília aqui provisória. Não é provisória, vai ficar aqui. Mas é para eles passarem esses 3 dias. Nós vamos colocar um enxoval aqui para eles dormirem. Vai ter que acordar com as galinhas. Não, tem uma persiana ali. Então dá para baixar a persiana, fechar e o quarto faz ficar escurinho. Tem um closet aqui, que talvez isso aqui a gente troque, esse madeiramento todo. Tire tudo isso aqui daqui, pinta e coloca um novo, se eles quiserem, né? Eu não sei. O que você faria? Você trocá-lo?
Se tiver dinheiro, você troca, né? Eu acho que ele tem, mas é assim, também não tem necessidade. Muitas coisas não tem necessidade. Teto em catedral. E olha esse banheiro. Olha esse banheiro. Que coisa linda. Olha essa pia. Olha só isso aqui. Isso aqui não é uma vessel sink. Ela não é uma pia que é uma barca. Mas ela também não é uma pia que fica por baixo. Esses gabinetes são originais da casa. Dá para ver pelo desenho deles, porque hoje a gente nem encontra mais desse jeito. Tem que limpar, mas eu não acho que deve fazer nada. Aqui só trocar a cor, tá? Que esse azul bebê aqui não combina. Trocar a cor. Os espelhos achei lindíssimo. Até a arandela com a cúpula ali eu gostei. Tudo isso aqui no cromo polido. Olha, esse cromo polido super old money, não acha? Aqui tem o closet do vaso. O vaso também é bonito. Olha as linhas do vaso. Olha não é bem clássico assim, bem o que é dessa casa mesmo. E desse lado de cá, o chuveiro, né? E o chuveiro, olha, porta de vidro temperado deslizando, com o frame tudo em cromo polido e os porta-toalhas aqui, os ganchos para pôr as toalhas aqui em cromo polido também. Muito bom gosto, viu? Quem fez? Muito bom gosto. Tem o mesmo porcelanato fosco do chão, tem no teto, tem uma janela linda e aqui esse quintal é protegido por uma porta e por um muro. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui. Você não precisa fechar, porque tem uma porta ali e tem um muro, então ninguém vai aqui. Mas se você ficar com medo que o esquilo vai ver você, você pode... Olha só. Você fecha. Mas eu tomaria banho nessa banheira aqui com a chuva, olhando a chuva ali, olhando os bichos. Eu plantava até mais coisa aqui. Punha mais plantas, punha flores, punha um esquilo. Eu vou fechar, porque como a casa vai ficar fechada, a janela aberta esquenta o imóvel, né? Então eu vou deixar aqui assim, ó. Pronto. Fica bonitinho aí. E vamos lá olhar o resto da casa. Tem saída para o lanai, né? Agora vem atrás de mim. Vem, olha só quanto espaço. Olha esta sala da família. Olha esta sala da família. Olha essas vigas e essa iluminação. E esse ventilador horroroso vai ser tirado provavelmente. Mas olha só. E isso aqui não é um charme? Olha que coisa linda. Esse tijolo aqui, essa lareira vai ficar desse jeito. Eu ainda estou pensando, o que eu vou fazer com esse negócio branco aqui? Que esse negócio branco aqui não tem nada a ver com isso aqui. Eu vou trocar por um mais farmhouse, assim. Ou eu vou pintar, ou eu vou revestir, mas esse negócio branco aqui nessa parede de tijolos não tá bonito, não. E aí eu vou decidir, porque eu não quero botar televisão lá no alto, sabe? Uma televisão zona lá no alto. Na minha eu botei um quadro lindíssimo. Se ele quiser assistir televisão aqui, eu ponho a televisão para lá. Faço uma sala aqui, ponho uma televisão para lá. Mas tem muito espaço. Aqui é o hall de entrada, né? E olha, um espaço. Se a gente fosse reformar essa casa, lógico, tirar essa parede aqui, né? E abrir essa cozinha, mas você perde todos os gabinetes, né? Aí realmente ficaria um negócio todo aberto, mas por enquanto não. Eu não acho que tem necessidade. E aqui nós passamos por essa sala maravilhosa. Aqui, olha só que
Que graça isso. Uma cristaleira, né? Aí aqui mais um closet, mais outro closet. Aqui você tem 4 quartos, tem 3 quartos e uma sala de bônus, mais 2 banheiros. Então, aqui é um quarto. Olha só, Deni, olha que lindo esse ventilador. Não é? Eu gostei. Essa TV aqui, se alguém quer, vem buscar, tá? Que essa aqui vai sair daqui. Tem um closet ali, tem essa vista maravilhosa. Olha isso. Não é maravilhosa essa vista? E tem um lago ali. Olha as libélulas. O meu inseto preferido é a libélula. E você sabe que eu acho que o charme da casa aqui são essas janelas com essas colonial grids. Né? Essas colonial grids aqui são bem clássicas, bem bonitas. Na minha casa eu pedi para tirar, mas depois eu me arrependi. Aí você tem um quarto igualzinho aqui, que provavelmente vai ser o quarto do filho, que eu vou montar o quarto do filho aqui. Chegou a mesa de cabeceira dele. Eu comprei tudo, só chegou uma mesa de cabeceira. Não chegou a cama, não chegou o colchão, não chegou a outra mesa de cabeceira e não chegou a cômoda. Então eu vou ter que dar um jeito desse menino ficar confortável por 3 dias, porque ele é um amor. E vem cá, aqui tem esse banheiro. Olha só, esse banheiro serve para esses 3 quartos. Tem mármore na pia, tem cerâmica no chuveiro, tem mármore no chão do chuveiro. E o piso? O piso você pode perceber que é um porcelanato imitando madeira na casa inteira. Ele é bem largo e bem comprido, o que fica muito elegante. E aqui nós temos mais um quarto com mais uma televisão que vai ser descartada, e essa vista aqui tem a vista do quintal e do quarto do vizinho, da casa do vizinho. Provavelmente esses 2 quartos assim vão ser para os amigos dele, que com certeza virão do Brasil, e a família também, né? Quando eles vierem para cá, nós vamos decidir. Então vimos 1, vimos 2, vimos 3. Agora aqui nós temos um banheiro que também é o banheiro da piscina. Olha só o tamanho deste banheiro. É um banheiro bem grande. Já tem o gabinete todo ali, a pia e tal. Então esse aqui pode ser usado pelas visitas, tem um chuveiro e pode ser usado para a piscina também, porque tem uma porta para a piscina. E aqui no fundo, olha só, tem mais essa sala aqui, essa sala enorme. Aqui você olha o gramado, o quintal. E ali tem laranja, limão, mamão, banana, tem um monte de coisa. Tem roseira, tem palmeira. É muito, muito bonita realmente. Aqui, eles me comentaram mais ou menos que vai ser um tipo de um game room, uma sala de TV para os amigos do filho dele para vir para cá. Então assim, eu preciso depois fazer a planta dessa casa e pensar o que eu vou fazer aqui, né? Mas eu chego lá. E vamos voltar, que daí nós vamos sair para a piscina e para o lanai pelo meio da casa. Não vou sair por essa sala não. Vem cá. Não é grande essa casa?
Olha só esse lanai, não é? Olha o teto, já está todo revestido de madeira. É caríssimo para fazer um teto assim de madeira. O marceneiro, a mão de obra tal, deve ficar uns 4.500, 5.000. Depois você vai pagar mais uns 4, 5 mil de madeira. Então, só um teto assim fica uns 10 mil. Você não consegue alguém, um marceneiro aqui, porque a mão de obra nos Estados Unidos é cara. Você não consegue um marceneiro que vai fazer esse teto da maneira que tem que ser feita, que vai ganhar diária de ajudante. Não existe, simplesmente não existe, tá? Olha só, tem a televisão, aquela televisão provavelmente vai ficar lá. Olha só, tem 2 libélulas enormes ali, tadinhas. Vão ficar aqui, provavelmente vão morrer. E aqui, olha só, tem essa parte aqui do lanai, tem mais aquela parte lá. E olha essa piscina. Eu não vou lá no gramado, tá? Porque já tá quente demais aqui. Ainda eu vou tomar um sol danado. Eu só vou dar uma volta assim na piscina e vou entrar, tá bom? Dentro do ar-condicionado, lá dentro da casa. Olha, vem cá. Olha que lindo esse revestimento. Eu preciso... Aquele tambor ali é o de gás, porque a lareira é a gás. Esse é um muro que esconde a banheira do banheiro master. Você tem todo esse gramado aqui. Tem um degrau aqui para cachorro. Olha só essa coluna antiga, que bonita, com esse vaso aí. Só que, coitado, essa planta tem que sobreviver da chuva, né? Que ninguém rega, não. Mas é lindo esse. Fizeram uma mureta aqui por causa da caída do terreno. A gaiola está em ótimas condições. Super bem cuidada. Preciso pagar alguém para vir limpar essas calhas. E a piscina, ó, perfeita. O piscineiro, nota 10. E o jardineiro também. O verão aqui não é brincadeira. O verão não é brincadeira. É quente mesmo. Mas aqui dentro tá muito fresquinho. E aí, o que você achou dessa casa? Ela não é linda? Se eu tivesse que sair da minha casa para uma casa dessa, eu saía. Tá? Saía. Mas o Alex fala, mas somos só nós dois. Para que mais espaço? É verdade, né? Para quê? Para que mais espaço para dois? A minha tá ótima. Tá ótima, ótima, ótima. E assim, mais terreno, mais trabalho, mais dinheiro. Mas se você tem uma família e você tem filhos e depois você vai ter netos e os netos vão vir e vai vir os genros e vai vir as noras, aí sim, tá? Aí sim, aí justifica uma casona desse tamanho com bastante espaço, tá bom? Você vai ficar aí com algumas imagens do condomínio, das casas daqui que não pode filmar, mas nós filmamos. É muito difícil de entrar aqui. Para você ter uma ideia, depois que a casa foi paga e foi feito o closing, nós só conseguimos entrar aqui depois de uma semana. A gente não conseguia entrar dentro desse condomínio, porque tinha que mandar a escritura não sei o que, para provar que a pessoa não sei o que, daí a administradora mandava um link com o número da conta, aí com esse número da conta a gente conseguiu entrar no website, botar o nosso nome lá pra gente entrar, porque você liga na portaria se quer passar, tá o nome ainda da antiga moradora, e para trocar tem que mandar uma cópia da escritura e do documento do closing e tem que esperar uns 2 dias até eles fazerem os documentos. Então assim, a gente só conseguiu entrar aqui. E eu tava super preocupado, falei, Alex, como é que tá aquela casa? Ele falou, a água já tá ligada, a luz já tá ligada, o piscineiro já tá contratado, o jardineiro já tá contratado, então deve estar tudo certo. Mas eu queria entrar aqui, eu queria ver, como é que tá? Eu só vim aqui no dia do closing. E aí demorou uma semana, mas a gente entrou. E agora nós compramos essas mobílias para eles virem, semana que vem eles vêm. Você gostou da casa? Escreve aí no comentário.
Se você estiver procurando uma casa na Grande Orlando, seja de férias, seja de investimento, ou se você estiver imigrando para os Estados Unidos, me procura. A nossa equipe vai poder te ajudar. O mesmo que nós fizemos por esse cliente, fomos rápidos, encontramos a casa no último minuto, listada no mesmo dia, fizemos a oferta e era a casa que ele imaginava nos Estados Unidos e ele conseguiu, tá bom? Espero que a sua história também seja assim, parecida. Eu vejo vocês agora no domingo. O Renato Responde do domingo, eu vou gravar lá em casa. Eu vou chegar em casa, vou tirar essa roupa, aí eu vou gravar lá em casa, porque eu quero mostrar algumas coisas que eu fiz, pedir algumas opiniões para vocês e não perca, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Até domingo, tchau!